Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Olá, muito bom dia para você que sintoniza 101.5 MHz para Manaus. Hoje, 26 de abril de 2025, estamos iniciando mais um Mercado Inteligente. O avanço da tecnologia nos negócios. Hoje nós temos aqui o diretor de tecnologia da Rede Amazônica, o Eduardo Lopes, e o Fernando Lindoso, da DLED. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Oshiro e até às 10h30 estamos ao vivo aqui com mais um Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. O avanço da tecnologia nos negócios, estamos aqui com o Eduardo Lopes, ele que é o diretor de tecnologia da Rede Amazônica, onde a CBN também faz parte do grupo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Bom dia, Oshiro. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. O Eduardo, que recentemente esteve na maior feira de tecnologia para meios de comunicação. A gente vai entender quais são as tendências aí para o ano de 2025 e o que vai acontecer no futuro também dentro do mundo das comunicações. Do meu lado direito, o Fernando Lindoso, ele hoje que é o representante da DLED, e a gente vai entender o que é a DLED. Seja muito bem-vindo também, Fernando. Bom dia. Obrigado, Oshiro. Poder falar aqui um pouco para o seu público sobre a digitalização, sobre como a gente pode demonstrar e trazer tecnologia para o mercado da região norte. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Eduardo Lopes esteve aí, acho que semana passada aí em terras americanas, fazendo uma tour lá com a direção aqui da Rede Amazônica, na NAB, que acontece em Las Vegas todo ano, E eu queria saber o que tem de novo aí para chegar aqui dentro do segmento do meio de comunicação, Eduardo. Então, foi no começo de abril, Então, a gente passou lá 2 feiras, foi a NAB e depois a Google Cloud Next, porque vocês vão entender que na TV 3.0, que é a DTV+, que deve ser assinado pelo Ministério e pelo governo ainda esse mês, ou talvez no mês que vem, toda a normativa de como é que isso vai ser instalado. E esse mundo broadcast broadband, televisão aberta que a gente conhece com a televisão por internet, quando a gente fala broadcast broadband é isso, eles estão convergindo. Então, tá tudo a ver ter essas duas feiras junto. Uma feira que fala de produção de conteúdo e exibição de conteúdo e uma feira que fala sobre internet, cloud e inteligência artificial. Então, se você trafega nas duas feiras, se você fosse primeiro na feira do Google, você fala, inteligência artificial nos negócios, não tem como um negócio não ter tecnologia. E você fosse depois na NAB, você ia falar assim, estão aplicando a inteligência artificial nos negócios dentro da parte de broadcast. Então, o que a gente viu lá foi corte automático, dublagem automática, então dublagem ao vivo, que você não tinha visto ainda. Então, você está fazendo uma transmissão de um evento ao vivo e está dublando em francês, está dublando em espanhol, está dublando em alemão, ao vivo, com expressões daquela linguagem, Então, quando você fala português, você tem entonações no português em alguma coisa, numa frase, em algumas palavras de um jeito. Que na hora que você joga para espanhol é outro. Eles conseguem jogar para espanhol e manter a entonação no espanhol. Então, isso usando inteligência artificial. Cortes automáticos. Então, a AWS ela montou uma área de inteligência na startup que você fazia uma pista de Fórmula 1. Na outra, você tinha o pessoal que estava participando da feira correndo essa pista de Fórmula 1. A imagem gravando o piloto, gravando a cena do jogo. E aí isso ia para um sistema da Amazon, onde fazia o corte, identificava tudo que tinha na imagem, desde a feição do piloto, as marcas estavam na imagem, o acidente aconteceu, tudo era descrito. E isso passava para uma outra inteligência artificial que fazia a narração na linguagem que você queria. E aí, se foi um acidente, ele fazia a entonação de acidente. Se foi uma ultrapassagem, ele fazia de ultrapassagem. Se o piloto estava correndo folgado, ele falava, o piloto está muito livre, está na primeira posição sem nenhuma pressão, nem nada. E isso na língua que você quisesse. E ele fazia 2 cortes, era impressionante o que foi feito. Então, assim, a inteligência artificial nos negócios, e principalmente em produção de conteúdo, ela é o tema de agora.
E a TV 3.0, né? Então desenvolvemos lá, foi apresentado um primeiro set-top box, uma primeira caixinha para receber 3.0 do padrão brasileiro. O padrão brasileiro é uma evolução do ATSC 3.0, que é o padrão americano. Então, se tudo rodar, a gente está no supra-sumo, na crista da onda da tecnologia. O mercado americano está olhando o que o Brasil está fazendo, porque a TV aberta no Brasil é muito forte, muito mais forte que a TV aberta nos Estados Unidos, que começou agora com a TV 3.0. Então, a gente, assim, na parte de engenharia de broadcast, de comunicação sem fio, que é essa parte de RF, FM e TV aberta, o Brasil está na frente, né? A gente está sempre na frente de soluções, principalmente que tem um player muito forte no Brasil, que é a Globo, é um dos maiores mundiais, que está à frente de tudo isso, né? Então, hoje o Globoplay já tem o DAI, que é uma entrega de conteúdo diferente da TV aberta. Então, quem tem Globoplay aqui em Manaus e nas outras praças também podem começar a assistir na televisão, por curiosidade, assistiu no Globoplay, o streaming, você vai receber no Globoplay, naquele intervalo comercial, alguma coisa diferente do que está na televisão. Customizado para o teu perfil. Customizado com o teu perfil. E aí a gente está fazendo isso agora na TV aberta. Então, daqui a pouco você vai estar assistindo TV aberta, TV na sala, sua esposa vai estar assistindo no quarto, ela vai estar recebendo Mas conteúdo para ela. tem que estar dentro de um aplicativo. Porque não, recebendo a TV 3.0, a TV 2.5 não. A televisão, o DTV Play, que já está dentro da televisão, na hora que você conectar na Globo, você já tem o aplicativo DTV Play da Globo. E uma vez que essa TV está conectada, eu já começo a te entregar conteúdos separados. Se você está logado, eu consigo entregar mais um conteúdo, não estatístico, mas sim um conteúdo mais casado com o seu perfil. Então, quem está logado no Globoplay e tem uma televisão com esse DTV Player dentro, já começa a receber um conteúdo melhor. Então, como é que é isso? Eu vou vender um carro. Então, eu tenho um público mais jovem que vai querer o carro de entrada, o Onix. E eu tenho um público mais elevado que vai querer um carro mais alto. De acordo com o perfil, eu sei o que você está buscando, eu vou te oferecer o Onix para quem está no universitário e eu vou oferecer um Equinox para quem está querendo comprar um Equinox com a família grande. Então, eu começo a oferecer coisas diferentes dentro da programação. E isso é legal, porque você começa a ter a televisão mais sua. O intervalo comercial no Brasil, ele faz parte da programação. Então, a gente, como entrega de conteúdo aberto ou rádio, eu tenho que ter um intervalo comercial interessante. Quanto mais interessante ele ficar, melhor é a minha audiência. Você não vai sair daquilo ali. Sim. Então, eu tenho que melhorar a minha entrega de comercial, para o comercial entre meus seja atrativo para a pessoa ficar lá. Então, a gente vai vir esse ano ainda com tecnologias de entrega imersiva de comercial. É uma coisa inédita que a gente vai fazer ainda esse ano. E também no jornalismo. Então, a gente vai começar no jornalismo ainda esse ano. Aí, o dia que apresentar, eu vou vir aqui falar para vocês. Mas eu vou colocar o jornalista dentro da sua sala. Essa que é a ideia. Então, e eu vou colocar o comercial dentro da sua sala. Então, vai estar imersivo comercial no seu ambiente. A gente vai fazer isso esse ano ainda. Se Deus quiser, nos próximos dias. Está faltando só uns detalhes de como a tecnologia vai rodar. Mas a gente vai começar a entregar um comercial muito mais imersivo. Então, imagina no intervalo comercial, eu quero saber como é que funciona a distribuição de produtos dentro do DB, eu vou poder mostrar. Então, a gente vai conseguir estar lá rodando o DB. Onde é que eu acho isso dentro do DB? O cara vai abrir lá e eu vou conseguir mostrar onde é que ele vai achar dentro da distribuição da glândula do DB. Então, a gente vai conseguir fazer uma coisa muito mais imersiva no comercial e deixar o comercial cada vez mais atrativo. Perfeito. Bom, tem muita novidade ainda, mas a gente tem o Fernando Lindoso aqui, que vai explicar o que a DLED faz. Eu acho que o próprio nome já diz, que não deixa de ser também uma geração de conteúdo lá dentro do ponto de venda. Então tem uma sincronia aqui, né? Enquanto na casa e enquanto no ponto de venda. Explica pra gente o que é a DLED, Fernando. É isso aí. Hoje a DLED ela é referência nacional. Temos aí boa parte do mercado, tanto de retail media quanto de digital signage. A gente vê aqui hoje essa questão que o Eduardo colocou, da televisão. Cada vez mais você percebe que os estúdios são completamente... são todos moldados com painéis de LED para que você possa ter essa... uma maneira muito mais versátil de você mudar e entregar dentro de um mesmo estúdio uma infinidade de possibilidades. A DLED tem hoje um estúdio em São Paulo, que ela é parceira, que é um estúdio todo de LED 360, onde a maioria desses comerciais hoje são gravados para justamente trazer essa imersão. Você dá a possibilidade de você navegar num universo infinito de soluções. E assim, hoje,
que a DELED traz para o mercado amazonense, o que a gente traz para a região norte do Brasil e para o Brasil como um todo, é essa possibilidade também do varejo poder se comunicar de uma maneira mais dinâmica e diferente com o seu cliente, né? Você entra no supermercado hoje e você poder pegar você entra no corredor de cerveja. Hoje você pode ter essa interatividade, você consegue ter ali o seu painel comunicando que você vai... você está no final de semana, você consegue comunicar uma cerveja mais destinada para a praia, você consegue destinar... Então, toda essa interatividade que também é algo que a televisão está buscando, o mercado como um todo também está buscando. Trazer para o mundo real essa questão do digital, que a gente chama. A televisão não deixa de ser uma mídia física, agora digital, é uma mistura onde as pessoas vão se conectando e também participando ali dentro da sua casa, na sua vida. A DELED oferece também essa possibilidade tanto para o varejo, quanto na parte digital e também nessa vertente do crescimento da televisão, um dos maiores mercados que tem sido um expoente grande para a DELED a nível Brasil são as televisões gigantes. Então, hoje tem muita gente optando por ter televisão de 200, 250, 300 polegadas na sua casa. E só quem pode oferecer isso, de fato, é o LED. Você pode ter uma televisão na sua piscina, você pode ter uma televisão no seu barco, você pode ter uma televisão em qualquer lugar, do tamanho que você quiser com o LED. O LED te dá essa possibilidade de... o tamanho para ele não é um problema. E aí você também não depende de claridade, você não depende de nada. A gente pode te oferecer tanto soluções indoor quanto soluções outdoor. Agora, Fernando, a gente tem ainda mais 1,5 minutos antes do comercial. Eu queria meio que prever um futuro. Eu gosto muito de trabalhar com tendências. E o LED, queira ou não, tinha um valor lá atrás. Com o tempo, ela vai diminuindo esse valor e vai se tornando mais acessível, né, para o público final. Pergunta, isso faz sentido? E se também no futuro você enxerga que o LED vai ser uma folha que você vai dobrar, enfiar embaixo do braço ou vai virar um papel de parede? Tem essas tendências? Como você visualiza isso? Tem sim, e eu acho que o grande diferencial que a gente traz para o mercado, e a DELED trabalha muito isso, é facilitar a vida de quem quer ter um LED. Não basta só eu querer ter um LED, a gente já conversou isso, até conversei isso com o próprio Eduardo. É muito difícil hoje uma pessoa tirar o capex ali, fazer um investimento num painel de LED, e a DELED ela entendeu isso e trouxe para o mercado e está expandindo isso não só para a questão do próprio painel de LED, mas para toda a estrutura que envolve o painel de LED. A ideia hoje nossa é a seguinte: o cliente vira e fala assim, eu preciso digitalizar meu supermercado. A gente vira e fala assim, olha, tudo bem, a gente vai precisar disso aqui de estrutura, a gente vai precisar disso aqui de infra, e o teu hardware é esse. E a gente entrega para o cliente isso num formato de assinatura, onde ele não precisa despender daquele recurso inicialmente. Então, todo o recurso inicial, todo o CAPEX é feito pela DELED. E isso traz para o cliente uma outra questão que é muito positiva, que é o seguinte: o negócio do supermercado é vender varejo, não é painel de LED. Então, a gente oferece aquele hardware como uma ferramenta dele ganhar mais, aumentar as vendas, aumentar uma nova receita, mas também a gente mostra para ele o seguinte: olha, não se preocupa, se quebrar, qualquer manutenção, tudo é por nossa conta, faz o que você sabe fazer, que eu te ofereço a oportunidade de ter um painel da maneira mais simples para você, onde eu te entrego ali uma chave na mão para você só ligar ele e ele está funcionando. Perfeito. O que torna mais acessível, né, para todo mundo. O carro hoje por assinatura é acessível para qualquer classe social e de repente isso vai facilitar a tecnologia também nos mercados e nas empresas de menor porte. Bom, o Charles já está sinalizando aqui, a gente tem o primeiro intervalo comercial, papo muito quente hoje. Fica aí, porque daqui a pouco tem mais o avanço da tecnologia nos negócios aqui no Mercado Inteligente. CBN, Mercado Inteligente. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 26 de abril de 2025. Estamos falando de tecnologia e os avanços no mundo dos negócios. O Eduardo Lopes, diretor de tecnologia da Rede Amazônica, e também o Fernando Lindoso, da DLED. Eduardo, quando a gente fala de disruptura, normalmente a gente pensa também que começa a diminuir a estrutura humana, de repente, dentro das empresas. Vide câmeras. Antes você tinha um estúdio que no início tinham 3 câmeras e 3 câmeras-mans, os cinegrafistas. Hoje é tudo remoto. E aí a gente vai, de repente, para IA hoje, que você falou que de repente um apresentador consegue, de repente, estar em vários lugares ao mesmo tempo e fazer várias edições ao mesmo tempo. Com relação a essa tendência, como que você visualiza, de repente, o apresentador que hoje, queira ou não queira, é o que chama audiência, tem a sua presença física do CPF ali. Como que você visualiza isso no futuro? Tecnologia para ter um avatar apresentando o jornal, a gente já tem há um tempo. Mas do mesmo jeito que você não gosta de ligar para alguém e uma secretária eletrônica te atender, você não ia achar interessante um avatar te apresentar um jornal. Então tem coisas que a gente não pode perder. A gente somos humanos, fator humano. E gostamos de conversar com outros humanos. Essa parte de conversar com máquina, é possível botar um apresentador? Eu acho que é possível. Então é legal você criar um avatar seu próprio para poder você criar coisas, conteúdos rápidos. Você consegue fazer isso, eu acho legal. Mas para ter o match com a pessoa que está do outro lado, você tem que ter a sua emoção, você tem que ter seu carisma, você tem que ter a sua pessoa que está ali dentro. Você fala muito que as pessoas têm que ter a cara do seu negócio, principalmente em mídia. Então, assim, se a pessoa não acreditar na pessoa que está apresentando o jornal, o telespectador vai falar assim, não. E a audiência está na pessoa, né? Porque a notícia é a mesma. A notícia é a mesma. Então, assim, a cara do programa é o apresentador. Então, se você muda, o jornal está lá. Mas se você tira o William Bonner do Jornal Nacional, continua tendo o Jornal Nacional? Continua, mas é outro Jornal Nacional. Não vou falar que vai ser melhor ou se vai ser pior. Mas tem o Jornal Nacional com o William Bonner, vai ter o Jornal Nacional sem o William Bonner. Assim como tinha narração com o Galvão que ter muitos gostavam e outros detestavam, mas a gente não pode negar a figura do Galvão como um ícone do esporte, né? A pessoa ali vai estar. Em termos de mídia, é isso. Eu acho que dá para trocar o avatar? Dá. Seria legal colocar o avatar? É legal. Para certas coisas ele vai funcionar, vai dar facilidade. Eu posso criar um avatar para o Portal Amazônia, um avatar para o G1, pega a notícia e entrega com vídeo, que é muito mais interessante, mas é uma experiência nova de leitura. Às vezes a pessoa não pode ler, ele prefere um avatar falando do que uma voz mecanizada. A vantagem é que você não vai conseguir saber mais o que é o quê. Né? Então, uma voz metalizada não existe mais. Então, o IA hoje te entrega, se eu gravar aqui 1 minuto da minha voz, eu posso falar o que eu quiser agora em qualquer língua, com a minha voz, com a minha entonação. É impressionante como é que isso está indo. Em vídeo é a mesma coisa. Mas você consegue perceber, quem conhece o Oshiro vai falar, não é o Oshiro. Tem alguma coisa ali que não é o cara. Não é o Eduardo. Tem alguma coisa nesse avatar, ele está fazendo muito corretinho, ele não está gaguejando, ele não está nervoso. Então, não é o Eduardo. Está muito certinho. Então, assim, você consegue identificar ainda o que é, se é um IA ou se não é. Eu acho que o fator humano a gente não tem como substituir isso, né? A inteligência artificial não é uma inteligência artificial. Na verdade, ele faz aquilo que você pediu para ele fazer. Ele não cria do nada. Ele cria aquilo que você pediu para ele fazer. Então, tem que ter o fator humano na brincadeira. Perfeito. Fernando, os pontos de vendas hoje, queira ou não queira, eles acabam concorrendo com os meios de comunicação. Pega um pouquinho da verba, até porque ainda lá é o centro nervoso, ali que é decidido a compra. De repente a pessoa vê uma propaganda na TV, no rádio, vai para o ponto de venda e lá ele é impactado também. E esse é o mundo da DLED. Transformar um ponto de venda também em algo que seja comercializado, né? E aí você tem a tecnologia também da facilidade de mudar campanhas de forma muito rápida. Antes você tinha os cartazistas e aí também vem a tecnologia, tem essa disruptura também nessa profissão. Me fala um pouquinho, né, de um ponto de venda acabar virando também um ponto de venda de mídia, vamos dizer assim. Com certeza. Tanto é que algumas grandes redes de varejo hoje já criaram spin-offs dentro dela para poder já atender, não como eles trabalhavam antigamente, que era só a questão do trade marketing. Já é, de fato, uma mídia onde você tem ali dentro de um mercado, você está divulgando a Globoplay.
você está divulgando o Netflix. Então você consegue trazer ali e aproveitar aquele espaço como um meio de comunicação. E é interessante porque se você pegar hoje os grandes players de mídia de digital, de DOH, que a gente chama, Digital Out of Home, eles, na maioria dos players, principalmente naqueles que são segmentados do varejo, você entra num shopping, quando você vê aquele painel de LED ali, geralmente também tem uma coisa interessante, que é o que traz a humanidade e traz também essa questão da televisão. Você vê ali uma notícia de esporte, você vê ali uma notícia da novela, você tem ali para a pessoa não só olhar para aquilo, acho que o Eduardo colocou isso muito bem, até o comercial ele precisa também ter o conteúdo. Então, um dos grandes pontos importantes também do retail media, também da digital signage, é você não transformar aquilo ali só num classificado, num outdoor. É você também fazer com que a pessoa olhe para aquele painel ali como um meio de comunicação. E aí também tem essa interatividade com os canais de comunicação. Tanto é que hoje o maior player do Brasil de DOH é do Grupo Globo, que é a Eletromídia. Então você tem aí uma oportunidade você mostra para o mercado que essa interação, ela de fato é algo que é impossível de retroceder. Daqui para frente, a tendência de fato, Oshiro, é que você tenha o varejo cada vez mais digitalizado, assim como a televisão comercial, o usuário vai poder saber onde está a gôndola. Quando ele chegar lá na gôndola, a gôndola vai estar digitalizada e também vai estar remetendo ali, talvez, ao Globoplay. Também está fazendo, compra essa pipoca para você assistir essa programação. Então, isso tudo eu acho que é um 360. É um mix, né? É um 360 que vai acontecer e já está acontecendo. Eduardo, eu também tenho algumas visualizações de tendências. Vou sair um pouquinho aqui do meio de comunicação. Você falou lá de uma forma muito em tempo real, o apresentador falando em várias línguas, as reportagens saindo em várias línguas. E aí você consegue enxergar que, de repente, existe uma disruptura aí também nas escolas de línguas, onde, né, agora a gente tem uma notícia que vai ter um progresso no download, na atualização do AirPod, que se eu estiver falando em japonês e vocês em inglês e o outro em árabe, ele vai conseguir identificar isso, só que o AirPod ainda é incômodo, porque você está com ele no ouvido, mas você tem os óculos hoje da Meta que já tem o alto-falante. Então, tu não vai precisar do fone. Então, você coloca o óculos, está o alto-falante aqui e está totalmente embutido, né? Como que você enxerga essa disruptura das línguas estrangeiras? A Samsung já tem isso, também já no Galaxy, já consegue conversar em português, ele vai traduzindo e já tem, essa tecnologia está aí. Mas, de novo, se eu for falar com um cara árabe e ele não sabe inglês, isso vai me ajudar. Mas a melhor coisa que tem de se comunicar com a pessoa é você falar com a sua voz, sua cara, seu jeito e a comunicação ser em tempo real. Independente do que é que seja, vai ter um atraso, né? Então você vai falar, eu vou estar escutando, vai ter que esperar um pouquinho, aí porque ele vai estar traduzindo, aí eu vou falar em português. Essa conversa, ela fica meio mecanizada. Esse delay, né? Ajuda. Mas eu acho que assim, vai ter uma língua, você não vai aprender todas as línguas, eu acho que ninguém consegue, tem algumas poucas pessoas que conseguem falar 5, 6 línguas, eu não sou uma delas, eu consigo falar 3, e a partir da 4ª eu já não consegui mais aprender. E eu acho que é legal você falar mandarim, eu nem penso como falar mandarim. Mas se o outro lado de lá não sabe falar inglês, ele vai falar em mandarim, eu vou falar em português e a gente vai conseguir se comunicar. Eu acho que vai encurtar a comunicação. Mas você falar a língua é uma cortesia tão grande no negócio. Se eu for negociar com um japonês e eu fazer a cortesia de falar em japonês, é um já diferencial. gera uma sinergia, né? É um diferencial absurdo. Então, você conseguir falar uma língua universal e conseguir conversar com ele na linguagem que ele te entende, sem ter um mecanismo de tradução, é uma cortesia muito grande para que se eu fosse fechar negócio contigo, viesse um cara falando inglês, viesse um cara tentando falar em português comigo, eu ia sentir muito mais cortês a pessoa que tentou falar na minha língua. Então, eu acho que tem um mercado interessante ainda para isso. Lógico, focado em 2, 3 línguas que vão dominar o mercado, né? E o inglês é uma que eu acho que tem que ficar. No nosso caso, o espanhol pela proximidade com o Mercosul. Mas eu acho que a galera, pelo advento da língua, acho que a próxima vai ser o mandarim. Perfeito. Gente, temos aí agora o repórter CBN chegando. Daqui a pouco a gente volta aí com o nosso segundo tempo do Mercado Inteligente. Fica aí. CBN
Mercado Inteligente. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro. Estamos de volta com o nosso segundo tempo do Mercado Inteligente, a segunda meia hora. E agora, como sempre, a gente tem as dicas da semana. Dicas do Oshiro. Nas dicas de livro dessa semana, a gente traz o livro de Shawn Achor, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse é um curso mais concorrido da melhor universidade do mundo. Você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Então ele liga e faz uma conexão entre o sucesso e a felicidade. Eu vou aproveitar aqui e perguntar para o Fernando se ele é feliz com o que ele faz. É o Fernando que representa a DLED e temos o Eduardo Lopes hoje aqui também, diretor de tecnologia da Rede Amazônica. E aí, Fernando? Com certeza, a gente ter a possibilidade de trazer inovação, de estar trabalhando com inovação, e é algo que nos dá ali uma emoção diária e a capacidade da gente estar sempre buscando atender e trazer essa evolução para o mercado de uma maneira muito positiva. Não é só uma questão de comunicação, tem tudo que envolve esse trabalho. Você colocou um ponto que eu acho incrível, do cartazista do supermercado. Antigamente você ainda passa em vários mercados, Sim. Você vê ali aquela pessoa que diariamente faz aquela troca e depois você vê uma pilha de resíduos. Hoje, uma das grandes questões do painel de LED, da comunicação digital, também é a questão da sustentabilidade, que é algo que eu acredito bastante e traz um reflexo muito positivo. Quando você digitaliza, além de você agilizar tudo isso, você também economiza muita lona, muito adesivo e muito papel. Tá, quando a gente vai para essa parte tecnológica dos LEDs, hoje existe o reconhecimento facial. Existem também hoje já aplicativos, a tecnologia para, através de câmeras ocultas ali dentro de um painel ou dentro de uma câmera, fazendo com que consiga se estudar o movimento dos olhos, aonde é que o cliente olha primeiro, em que parte da gôndola ele tem mais atenção, e aí isso acaba melhorando, inclusive, a comercialização dos espaços. Para quem não sabe, dentro de uma gôndola você tem os espaços nobres e que não está de graça aquele determinado produto lá, tudo é business, né? Como que está esse mundo do reconhecimento facial? E parece que vocês estão entrando nesse game também, né? A DLED já faz isso há muito tempo, a gente já tem aí praticamente, acho que quase 4 anos que a gente já tem esse tipo de software para atender o mercado. Existe uma preocupação muito grande da DLED de trazer isso de uma maneira muito usual, tanto para o ponto de vista do proprietário do negócio, quanto também para a população. Existe o Brasil, hoje a gente tem a LGPD, é extremamente importante que isso seja feito com muita responsabilidade, para que a gente não registre não somente as informações a um homem de 42 anos, 45 anos, mais a média da idade, perfil oriental. Não. Para que isso não registre que o Oshiro entrou ali, isso tudo fere a questão da legislação. Então, é muito importante que você tenha software de qualidade, que você tenha hardware de qualidade e uma empresa séria por trás para que isso seja de fato entregue. Até para não oferecer isso para um grupo empresarial, eu ofereço isso para uma rede varejista, um software de prateleira. E simplesmente eu não ofereço toda essa questão da proteção da legislação. Isso tudo a DLED ela é referência e um dos grandes diferenciais dela é, de fato, entregar algo que está conforme, tanto para que seja positivo para o mercado, mas também respeitando toda a questão da legislação brasileira. Perfeito. Saindo um pouquinho, Eduardo, da televisão, que a gente já falou da TV 3.0, o que vai acontecer no futuro, vamos agora para o rádio, que é
esse equipamento, né, e essa tecnologia de transmissão, que inclusive nós estamos dentro de um estúdio hoje, que mesmo com o progresso das evoluções da tecnologia, continua. Quando surgiu a televisão, agora o rádio vai morrer. Quando surgiu a internet, a TV, a rádio vai morrer. Mas eles continuam aí, né, dentro do costume, né, vamos dizer assim, do brasileiro. E agora, recentemente, temos uma novidade com o aplicativo da CBN, talvez a primeira rádio CBN web, sem dial, né, em Boa Vista. Eu queria que você pudesse falar também dessa, vamos dizer assim, dessa disruptura no mundo dos rádios. Esse foi um desafio interessante. Você falou de ser feliz trabalho. Eu acabei fazendo esse software em casa no dia chuvoso, porque eu não tinha o que fazer. Ou eu assistia Netflix, ou eu fazia o software que é meu hobby. Eu acho que sim, tem que ser feliz no que você está fazendo. Eu sou feliz com tecnologia. Não seria feliz vendendo alguma coisa, porque eu não sei se eu sei vender muito bem, porque eu sou muito bonzinho. Eu acho que o vendedor tem que ser um pouco mais, não tão bonzinho como eu. Mas a gente acabou criando o primeiro aplicativo no Brasil com suporte Android Auto e Apple CarPlay. Então a CBN é a única no Brasil que tem Android Auto e Apple CarPlay. É a única da rede CBN também que tem isso. Então hoje, se você baixar o aplicativo do CBN no celular Android ou no iOS e você abrir o seu Apple CarPlay ou Android Auto, ele vai instalar da mesma experiência que a Netflix. Então hoje a gente tem um aplicativo que você tem a mesma experiência que você tem do aplicativo Netflix dentro do seu carro. E isso liberou do dial, né? Porque do mesmo jeito que é o Netflix, eu estou baixando pela internet e eu não tenho mais que ter o FM ali no carro. E a gente está criando novos modelos, então já está saindo a nova versão do Android, vai ser a nova versão do iOS, vai ter podcast, você vai poder baixar os podcasts, escolher os podcasts que estão ali, vai ter a grade de programação, então a gente está fazendo tudo isso com a ideia de onde você estiver, você pode escutar. Então a gente foi para os Estados Unidos na feira, a gente saiu de Los Angeles para Las Vegas escutando a CBN, dentro de um aplicativo. A CBN lá nos Estados Unidos, dentro do carro, dentro do aplicativo, escutando de Las Vegas a Los Angeles e vice-versa. Né? Então, e dentro de Las Vegas eu estava escutando. Um dia escutou CBN Belém, outro dia escutei Macapá, outro dia escutei uma de Manaus. E está ali na minha mão. Então a gente quebrou fronteiras, quebrou a área de cobertura do seu transmissor. Então agora você pode acompanhar a CBN Amazônia aonde você estiver, e a CBN Amazônia que você tiver interesse. E daqui a pouco você vai querer, eu gosto do Oshiro, eu vou querer acompanhar o Mercado Inteligente, está gravado, vai poder entrar lá, Mercado Inteligente, baixar e escutar, ou escutar ali nos menus. Então, a gente conseguiu um padrão de tecnologia equivalente ao Spotify para a CBN Amazônia. Eu acho que também a grande sacada, normalmente rádio está ligado a uma outorga, onde você tem que ter uma autorização, e não é qualquer um que abre uma rádio. E hoje, as rádios piratas do passado hoje estão oficializadas através da Web Radio. Sim. E aí, em Boa Vista, queria saber quando é que realmente começa, é a primeira rádio web da CBN no Brasil que não tem um dial lá. Qual que é a frequência? Não tem, é só no aplicativo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa oportunidade, né, que vocês detectaram. Surgiu o aplicativo por isso, né? O aplicativo, quando eu escutei aqui como tecnologia que a gente ia ter uma rádio que não tem dial, aí eu falei, pô, mas peraí, eu escuto rádio no carro, eu gostaria de continuar escutando no carro. E aí, essa questionamento na minha cabeça que falou, peraí, se o Netflix faz, eu também, se o Netflix não, o Spotify faz, eu também posso fazer. E aí saiu essa ideia de ter um aplicativo de Android Auto e Apple CarPlay. Então, assim, eu acho que a gente não pode estar limitado pelo dial. É legal ter o dial? É mais fácil escutar assim. Mas olha, o som, só cortando, é incrível, né? O som que vem pelo carro, pelas ondas do rádio, é infinitamente pior, vamos dizer assim, quando você pega um som pela internet. É incrível isso, né? Já está no digital, né? O nosso rádio, apesar de ter um modelo de rádio digital definido no Brasil, é muito caro para as rádios, né? Então, diferente de uma televisão, a rádio é um mercado menor, o faturamento é menor e o investimento numa rádio digital é muito alto. Então, não teve a adesão que teve na TV digital. Então, a gente está com a rádio analógico ainda. Então, você não pode... Aí, quando você pega na internet, é uma rádio digital. E quando ela é digital, eu vou poder, daqui a pouco, entregar comercial também para cada carro. Então, essa é a grande vantagem de eu não ter o dial. Eu vou ter o dial, mas na hora que você receber ali, eu sei que é o Oshiro que está logado no meu aplicativo,
e ele está rodando num carro XPTY, eu vou vender, olha, o Roshiro roda com BMW, você quer vender Mercedes para ele? Então anuncia aqui Mercedes para ele. E aí a gente começa a brincar aqui com essa ideia de comercial e na rádio já de acordo com o público que está escutando. E é isso que é legal, sabe? Então você consegue criar um ambiente independente se eu tenho dinheiro para colocar um transmissor digital ou não, que é um investimento muito alto, no aplicativo, né? Isso que é legal. E quando começa as transmissões de Boa Vista, já tem assim alguma coisa de... Já está tudo pronto, Sim. Falta só uns detalhes legais, mas já E tá... falta gente também, né? Que aí vai ter uma mas transmissão de lá. esse é o mais fácil. Tem só uma parte legal, os contratos têm que ser assinados e daí já vai botar no ar. Perfeito. Bom, quando a gente fala de LED, né, Fernando? Eu sempre lembro do estádio do Palmeiras, né? Que tem aqueles LEDs, né? Que foi uma das revoluções, né? Dentro de um estádio privado, vamos dizer assim. E tem também o Shopping Cidade Jardim, que tem lá ainda, eu acho que ainda naquele corredor de LED. E para Manaus, já tem alguma realidade já funcionando em alguma empresa? E quais são as novidades que você vê pela frente? Hoje a gente tem aqui grandes players já do varejo, a gente tem aqui a Bemol, a gente tem a Hansons, a gente tem a Drogaria Santo Remédio, Casas Bahia aqui também, a gente que faz tudo. E é interessante quando a gente fala do varejo nacional, porque uma das grandes preocupações que existe eu vou rodar um adesivo da minha empresa em São Paulo, a cor vai sair diferente da cor de Manaus, você não consegue controlar isso. Então hoje a gente tem um grupo para o nosso cliente que ele consegue, a gente consegue abastecer as mídias de maneira híbrida. Tem cliente que tem interesse de trocar a mídia dele de maneira rápida, ou tem o cliente que vira e fala assim, não, eu quero que troque. A gente cria um sistema todo também de gerenciamento de conteúdo. O painel de LED, você falou de 2 cases interessantíssimos da LED, que é tanto o Allianz Parque do Palmeiras quanto o túnel de Cidade Jardim, que são premiados. Você também tem a capacidade hoje de geração de conteúdo 3D para o painel de LED. Tem um case novo que não sei se você já viu, é praticamente uma obra de arte em frente ao Shopping Morumbi, que é uma escultura de LED, são 3 LEDs, assim, que é como se fosse um obelisco de LED, que ele é muito mais do que uma ferramenta de venda ou de comunicação. Ele ali é uma possibilidade de você passar ali como uma obra de arte mesmo, digital. Você tem a capacidade de se comunicar e levar ali uma comunicação institucional do Dia das Mães, do Dia da Mulher, Dia dos Namorados. Então você tem uma possibilidade muito grande. Então, para Manaus hoje, a gente já tem aí esses todos os clientes. A gente já também fornece para a maioria das empresas hoje de DOH que atuam aqui, a gente que fornece o hardware, e aí eles se preocupam em vender a mídia, e a gente que se preocupa em instalar e fazer a manutenção, desde a empresa do aeroporto, a empresa que tem a concessão pública, as empresas de shoppings todas aqui, basicamente, quase todas são da LED, e Manauara, Amazonas, Ponta Negra, Manaus Plaza, todos eles têm ali hardware da LED. Perfeito. Bom, vamos para o último intervalo comercial, o papo está muito quente, fica aí, porque daqui a pouco tem mais tecnologia aqui em 101,5. CBN, Mercado Inteligente. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN, Mercado Inteligente. Estamos de volta com o nosso último bloco do Mercado Inteligente dessa manhã de 26 de abril de 2025. O avanço da tecnologia nos negócios. Estamos aqui com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia da Rede Amazônica, e o Fernando Lindoso, da DLED. TV 3.0. Eu acredito que já é uma realidade. De vez em quando aparece no cantinho da tela ali da minha TV. Interage aqui, aí você clica ali, faz uma votação. Não sei se ainda já dá para comprar. Eu queria que você pudesse dizer quando que, de repente, isso vai ser já utilizado aqui pela rede.
A gente já usa, então nos jogos de futebol, na sessão da tarde, já tem algumas coisas, já estão rodando, na Ana Maria também já está rodando algumas coisas. Você já consegue ter mais informações daquilo ali, você já consegue participar de uma enquete. Agora a TV 3.0, acho que uns 5 anos para ela bombar realmente como TV 3.0. A TV 2.5 já nos permite, a gente roubou essa ideia de 2.5, 3.0 do celular. Não sei por que existe 4.5G. Porque são tecnologias do 5, da quinta geração, que a gente consegue suportar ideias lá que a gente consegue suportar na da quarta. Aí o marketing foi lá e botou 4.5, né, para poder vender. Então a gente roubou essa ideia e também tem a TV 2.5, que é a atual que a gente está, que são ideias que a gente pensou para a TV 3.0 e falou, mas peraí, dá para fazer isso agora. Então a gente trouxe para cá e criou a 2.5. Então a gente já está rodando algumas coisas com TV 2.5, eu acho que isso é legal, já consegue entregar um comercial diferenciado, já consegue fazer... A gente já fez teste de TV aberta de comércio, então em São Paulo já está rodando o teste da Globo, a gente já fez teste também na TV Integração lá no interior de Minas, então assim, você já consegue já ter essas brincadeiras no ar, então a TV do ar te entregar um conteúdo diferente está muito próximo, tá? E que é aquilo que a gente faz hoje no Globoplay. E essas ações de marca, de votação, do que você gostou, não gostou, no Carnaval teve bastante. A gente está tendo em futebol mais informações. Mas isso teve em nível nacional. Nível nacional. Quando começa a partir daqui, existe uma tendência, alguma previsão? Já está pronto, é só a gente sentar com os modelos comerciais, que é o que vai rolar esse ano. Então esse ano, que eu falo assim, com uma dica, não sou o Oshiro, mas vou dar uma dica. Você tem que ter a tecnologia mais próxima do seu negócio. Se você não tem o seu nerdzinho de estimação, contrate um. Né? Porque que olhe o seu negócio com você, veja o que está rolando no mercado e consegue trazer coisas customizadas para você. Se você não quer um nerdzinho, use o GPT, use o Gemini, use essas linguagens das LLM que estão aí. Pague, eu acho que o pago é totalmente diferente do que o gratuito. Quem não teve, pague. Né? Eu acho que se você escutar o pessoal da Bemol falando, eles vão falar a mesma coisa. O pago é diferente. E faça perguntas para ele. Né? Você não tem um nerd pessoal, mas você tem uma pessoa para te dar insights ali. Você tem ali um chat GPT da vida te dando insights. E você tem que pensar o seu negócio com a tecnologia. Essa é a diferença esse ano da rede amazônica. A gente sempre esteve muito próximo, mas nunca tão próximo à tecnologia do negócio. A gente está preparando a empresa para fazer novos negócios. Então, você vai ver a inovação que a gente vai entregar com essa imersão na sua casa com o comercial. Então vai ser uma coisa única e é colado com o comercial, a gente com o comercial. Então tenha seu nerd de estimação. E normalmente um nerdzinho pode ser seu filho. Sim. Né? Que está lá na tua casa que você não ouve. Sim. E está te incomodando, fala, sai para lá que isso aí eu acho que tá navegando. Ali tá a resposta. E aí quando a gente vai para a parte da tecnologia, né, Fernando? E o teu cliente é o empresário. E a grande maioria dos empresários das grandes redes, eles são lá da velha economia. Então, às vezes, não entendem o jogo. Qual que é o seu desafio de vender tecnologia para grandes empresários que ainda é o que tem, né? Bala na agulha, tem caixa para fazer investimentos desse porte? Você percebe essa distância, de repente? Ou é o filho dele que está fechando negócio contigo? Interessante. A gente tem aí essa polaridade de gestão, mas um dos grandes diferenciais que a gente consegue quebrar isso hoje, de fato, é um diferencial grande da The-Led, é oferecer a questão da gente entrar com CAPEX. O cliente ele consegue sentir isso de uma maneira sem ele precisar botar a mão no bolso. Isso traz com que a possibilidade de você, de fato, caminhar para o rollout, que é você ter não só em uma loja... Muitas lojas grandes começaram apenas com uma flagship e aí você conseguiu ampliar isso e falar, não, esse é um modelo que não é de uma flagship, esse é um modelo que eu tenho que ter na minha rede como um todo. E isso a The-Led oferece com a assinatura. Eu chego para o cliente e falo, bem, você tá em dúvida do quê? Seu problema é fazer um investimento? Eu faço um investimento para você e você vai ver na prática o teu crescimento e o quanto isso vai retornar para você como algo positivo. Seja na questão de você aumentar a tua venda, seja na questão de você melhorar a tua comunicação com o público interno, ou seja na questão de você rentabilizar onde você não rentabilizava. Então, tudo isso o Digital Signage, o Retail Media, oferece para uma rede de varejo. Tá, agora é o seguinte, eu acredito que você tenha várias frentes de negócio. Uma é vender o equipamento. Sim. Vender o LED. E, de repente, vender o sistema para administrar esse LED.
O outro é você assinar isso, que o investimento é menor. E o outro é a comercialização também da mídia que vai lá, que pode ser a cargo tanto da empresa que te contratou, como pode ser algo seu. Vocês fazem essa comercialização também ou não? Bom, hoje a DLED não faz isso. Existem várias empresas no mercado que hoje atuam fazendo isso. Como eu te falei, tem empresas do varejo que criam um spin-off só para atender esse público deles, sem confundir com a questão do trade marketing. Então ele consegue ter o trade marketing dele, ele consegue virar e falar assim, olha, eu quero tanto de bonificação em fralda no meu supermercado para ter a mídia da marca de fralda, mas ele consegue ter a propaganda do Uber, do Globoplay, agregando uma nova receita para o negócio dele. Então, a gente dá um suporte, a gente dá uma consultoria, mas a DLED em si, ela abre e ela entrega para você desde a questão estrutural, da questão da instalação, da questão do melhor hardware, do melhor software e toda essa consultoria para que você possa fazer isso ou algum outro parceiro possa chegar e te atender da melhor maneira possível, porque a gente vai entregar ali um hardware e um software de qualidade. Ok. Eduardo, a gente sabe que a Eletromídia hoje faz parte do Grupo Globo, né? A Eletromídia aqui em Manaus, tá? Vocês vão assumir ou está na mão de outra empresa? Como que está isso ou é feito em rede nacional? Por enquanto está em rede nacional. Sim. A estratégia da Eletromídia está sendo discutida com os CEOs de todas as empresas. E aí vai tomar uma decisão ainda. Não está sendo tomada essa decisão. Mas com certeza o Felipe e a Cláudia já estão discutindo isso com a Globo, porque ela chama todo mundo. Então isso vai acabar acontecendo, alguma coisa vai acabar acontecendo, né? Recentemente ela comprou a Eletromídia, a Globo, e essas conversas já estão acontecendo. O que vai acontecer para frente eu ainda não sei, mas já está acontecendo as conversas sim. Tá. E agora para a gente ir encerrando, né? Temos ainda 2 minutinhos. O que você tem de novidade, né? Meio que de imediato para agora, até porque você falou algumas coisas que estão acontecendo aí. O aplicativo da CBN, ele não vai parar de já é uma realidade, é só baixar. É só baixar. Essa entrega de comercial imersivo é uma realidade também, já está em teste, é questão de tempo que vocês vão acabar recebendo. E entenda que a rede amazônica vai começar a entregar mais do que o 30 segundos, né? Vai começar a entregar experiências diferentes para os nossos anunciantes e para os nossos telespectadores, né? Então, e os ouvintes da rádio. Ao ponto que eu posso chegar e na rádio, e se você estiver passando na frente do DB, eu posso falar que tem um DB do teu lado. Que eu tenho o GPS do carro, e eu sei onde é que está o DB, e eu posso falar assim na comercial, tem um DB aí do seu lado, não quer comprar um pão, alguma coisa, no intervalo comercial. Olha o nível de entrega de conteúdo que eu posso entregar a partir do momento que eu estou no digital. Então, essas ideias que a gente vai acabar implantando. Então, a tecnologia da rede amazônica hoje está mergulhada no negócio para trazer novas experiências para o anunciante e para o ouvinte e telespectador. Então, quer dizer, se ele estiver ouvindo o Mercado Inteligente com o Oshiro, estiver passando perto da minha empresa, fala, olha, a empresa do Oshiro é aí do teu lado. O Oshiro está lá, mas a empresa está aqui. Gente, infelizmente a gente está encerrando o nosso programa. Eu queria agradecer aqui a presença do Fernando Lindoso, da DLED, já pela segunda vez, mas agora com outro foco, né, como o empresário se reinventa rapidamente. Obrigado e parabéns aí por essas reinvenções constantes, Fernando. É isso aí, eu que agradeço. A gente já representa a DLED aí há 5 anos e a gente está aqui para oferecer essa tecnologia e esse avanço. Quando ele passar na frente da Targo e ele olhar para o lado, ele vai ver um painel de LED lá. Então, essa interação e da tecnologia que é importante e é interessante. A gente pode brincar até de passar do lado, tá escutando na rádio, olha ali no LED. Isso, é isso mesmo. Ali tem uma promoção. Eduardo Lopes, da casa aqui, diretor de tecnologia da Rede Amazônica. Literalmente se sinta, né, com as portas abertas quando você quiser. Obrigado aí também pela sua participação. Eu que agradeço e continue ouvindo e assistindo até a Rede Amazônica e a CBN, que vão ter coisas novas no ar. Excelente. E nós ficamos por aqui com mais um CBN Mercado Inteligente, na produção de Nicole Gomes, na gerência executiva de Daniele Pires, direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes e os trabalhos técnicos de Charles Costa. Nós estamos encerrando mais um mercado. Fica aí na frequência, porque daqui a pouco tem Edilene Mafra com visita na CBN. Um bom final de semana a todos e sábado que vem tem mais. Mercado Inteligente, com Carlos Oshiro.
Rede CBN Amazônia. Manaus 101,5 FM. Manacapuru 96,3 FM. Belém 102,3 FM. Rio Branco 98,1 FM. Guajará-Mirim 93,7 FM. E Macapá 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia.